Oi, gente. Nessa unidade 4 do ciclo 4, nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento de mídia para marketing digital. O que são as mídias no marketing digital? É todo local onde você vai conseguir colocar a propaganda para o seu consumidor conseguir clicar ou ele conseguir visualizar, certo? Então você pode dizer assim, o YouTube é uma mídia, o Facebook é uma mídia, e existem várias, existem inúmeras. E como que nós vamos fazer esse planejamento de mídia? Como que nós vamos dividir a verba? Quais são os critérios? Eu vou falar um pouquinho nesse ciclo 4. Vamos lá? O plano de mídia digital, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é o usuário. Então você vai acessar aquelas ferramentas que eu passei nas aulas anteriores e descobrir onde que o seu consumidor está. Quais são os sites que ele acessa? De onde vem a maioria dos acessos do seu site? E aí você consegue elaborar um planejamento para você aparecer para essas pessoas, certo? Quais sites que eles visitam? Uma boa estratégia é você acessar o Google Analytics e saber mesmo de onde está vindo. E aí você consegue estipular as mídias que você vai colocar. É importante você, como o marketing digital você pode colocar muita coisa, o ideal é você aparecer nas mídias onde o seu consumidor está, colocar algumas outras que ele não está, para ver se você consegue atingir novas pessoas, desde que essas pessoas tenham perfil. Então, você vai analisar o perfil de outros sites, de outros canais para você anunciar. Se você acha que tem a ver com o seu público-alvo, que é uma oportunidade, você mescla isso no plano de mídia. E como você vai mensurar se o orçamento que você tem está disponível com o planejamento de marketing? Isso é muito simples. Todas as ferramentas online, diferente de rádio e TV, que você tem que pedir para uma pessoa que trabalha lá, enviar os dados de audiência, ou você tem que entrar no site do Ibope para saber como que é a audiência do rádio, da TV, na internet você consegue montar o anúncio, montar toda a estratégia na própria ferramenta. E aí a própria ferramenta, ela vai dar uma previsão para quantas pessoas você vai aparecer. E isso, com base nisso, você consegue alterar o orçamento. Então, se você coloca lá, vou dar um exemplo aqui do Facebook. Você coloca lá que você quer atingir uma pessoa, você vai gastar R$100, atingindo, eu até coloquei no exemplo aqui para vocês, alguns países, Colômbia, Bolívia, e aí um público, e o Facebook já colocou para mim a parte, quantas pessoas eu vou impactar por dia. Então, eu vou ter um alcance de 3.200 a 20.000 pessoas e uma previsão de cliques que vai de 110 a 660. Aí, por exemplo, se você aumentar a verba, você vai ter um aumento desse alcance nesse período. Se você mudar a localização, você vai mudar o alcance também. Então, dá para você estipular. E quando você joga também, ele vai te falar, olha, esse orçamento não é possível para anunciar. Para atingir tantas pessoas, você tem que investir mais. Ou ele vai colocar, se você colocar um orçamento muito alto, ele vai dar um volume muito alto de cliques e de pessoas. Então, você tem que entrar nas ferramentas e fazer testes mesmo, né? Com o tempo, você já vai ter mais ou menos uma noção de quanto que você tem que gastar por dia para atingir um público. Mas isso é com o passar do tempo. Você vai montando campanha todos os dias e aí você já começa a ter uma ideia de estimativa. O Google Ads também, o Google AdWords, ele também fornece essas estimativas no planejador da rede de display, no planejador de palavra-chave, e quando você monta mesmo uma campanha de busca, uma campanha de vídeo, ele já coloca lá as estimativas. E a hora que a campanha começa a rodar, que ela começa a performar, a própria ferramenta, ela já começa a te dar as estimativas nos próximos dias e o que você pode fazer, se você deve aumentar o gasto diário para atingir mais pessoas ou se você pode manter do jeito que está, e aí você vai analisando diariamente. Como que você vai montar esse plano, então? Eu resolvi que eu quero fazer uma campanha na internet. Mas eu não sei porquê, eu não sei se vai dar certo, eu não sei como. Então, eu trouxe aqui para vocês uns exemplos para a gente refletir como utilizar as estratégias do marketing que vocês estão aprendendo durante toda essa disciplina
adaptado para o marketing digital, para o contexto. Então, vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo, eu vou colocar para a abertura de um novo comércio na internet. E o segundo é para a presença da marca na rede, a presença digital da marca na rede. E aí vocês vão conseguir refletir um pouquinho e tentar adaptar para a realidade de vocês. Essa análise SWOT, né, que é oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, ela serve para a gente tomar algumas decisões. Por exemplo, se você quer saber se você vai investir em uma campanha digital ou não, se você vai abrir um e-commerce ou não, se você vai contratar uma agência especializada para melhorar o seu site, melhorar a otimização. Então, ela vai dar um embasamento para você montar um plano de marketing. As pessoas costumam dizer assim que quem é de marketing é muito criativo. E na realidade, você precisa sim ter criatividade. Mas o que mais você precisa é ter know-how, é você saber onde você está, onde você quer chegar, você ter uma análise do cenário e você tomar decisões mais assertivas. Então, quando você faz uma análise de onde você está, das forças e fraquezas, você consegue muito mais fácil identificar onde você precisa ir. E aí a criatividade, ela vai te ajudar nessa parte, mas você não pode simplesmente achar que você vai fazer uma campanha maravilhosa e trazer vários cliques se você não tiver um embasamento. Então, ele serve para oferecer os dados para tomada de decisão, conhecer profundamente o cenário da empresa, tanto web quanto off, saber como que a empresa está em relação aos concorrentes, que isso é muito importante na hora de montar, antecipar-se a movimentos externos e indicar alternativas de ação. Suponhamos que a gente tem um cliente ou que nós mesmos tenhamos uma loja de roupas física em uma cidade. E aí a gente está avaliando se compensa fazer um site para essa loja e vender online, criar um e-commerce. Como que seria a nossa análise SWOT para essa loja? Primeira coisa é a gente pensar nos fatores chaves de sucesso. Essa empresa, eu vou colocar uns dados dessa empresa, que a empresa forneceu no briefing, tá, gente? Cada empresa vai ter um fator chave de sucesso e uma realidade. A primeira é assim, a loja ela tem uma boa reputação. Então, ela tem uma clientela muito fiel, ela tem muitos produtos e ela tem bastante tradição na cidade onde ela atua. Então, ela está bem estabelecida no ramo dela de loja física. As fraquezas relacionadas ao nosso contexto. A empresa ela não tem experiência em e-commerce, então vai ser um mercado novo para ela. Ela não tem uma equipe treinada, ela não sabe nada. E ela só pensa assim, ela quer saber se compensa ou não. E ela também, ela não tem um sistema de estoque integrado à web e ao site. Então, isso daí também é uma fraqueza. Ela vai ter que pensar se compensa, o que ela vai ter que fazer para montar esse plano de mídia online, para saber se ela vai investir no e-commerce. Quais são as oportunidades? Por que ela está pensando em montar um e-commerce? Porque o crescimento das pessoas de classe C e D, que a maioria das pessoas de classe C e D, que é o público dessa loja, já possui um smartphone conectado à internet. E ela tem visualizado que as pessoas elas buscam muitos produtos antes de ir para a loja física. Então, ela entra na internet para ver se tem aquele produto que ela quer, para ela não perder tempo de ir na loja física e tentar escolher. Então, ela avaliou que isso é uma oportunidade e as empresas elas estão investindo muito nisso. As concorrentes estão na internet, têm uma presença. Então, ela pensa em aumentar o segmento dela e também expandir o negócio. Quais seriam as ameaças para essa loja? A concorrência. Então, ela vai montar uma loja na internet e ela vai acabar concorrendo com grandes redes, como, por exemplo, a Renner, como, por exemplo, a Americanas, como, por exemplo, a Dafit. Então, ela vai ter que pensar muito bem como que ela vai entrar nesse mercado para ela não fazer um investimento e ter pouco retorno. Então, assim, a gente podia listar vários outros fatores de análise. Quanto maior for o detalhamento, mais chances vocês vão ter de assertividade com as análises de marketing. Então, após essa análise, que eu fiz muito superficial, tá, gente? Vocês têm que fazer ela com muito mais itens, mas é só para eu dar um exemplo mesmo. Como que a gente vai tomar a decisão com esse cenário que a gente montou aqui agora? Quais são os pontos fortes da empresa
que vão poder ser maximizados com as oportunidades identificadas. No caso da loja, ela aumentar a oferta, ela maximiza a oportunidade de entrar nas vendas virtuais. Então, ela vai entrar e ela vai aproveitar essa oportunidade. Do ponto de vista do marketing, qual seria a decisão estratégica com base nesse cenário? As peças publicitárias, elas vão poder enfatizar a variedade de produto. Então, ela tem muito produto. O que ela vai passar para o cliente? Falar assim, olha, a loja que para os clientes que já são fiéis dela. Falar assim, olha, a loja tal, ela está oferecendo um produto a mais para você. Agora você pode entrar no site, comprar no conforto da sua casa, ou então visualizar os produtos que nós temos na nossa loja e vai ter vai ampliar esse canal. E aí, além disso, ela vai atingir outros públicos. Então, a forma de maximizar seria essa, ela oferecer mais produtos e oferecer mais facilidade para o consumidor dela. Como que ela vai, os pontos fortes vão minimizar o impacto das ameaças. Como a loja ela já tem tradição no local onde ela atua, isso pode minimizar a falta de familiaridade e de falta de presença que ela tem na internet. Como ela é muito conhecida no local onde ela atua, isso pode minimizar. A hora que ela aparecer na internet, as pessoas vão identificar. Do ponto de vista do marketing, o que a gente pode fazer? A gente tem que usar o mesmo padrão e a mesma identidade visual nas peças online das peças físicas. Então, você vai usar as mesmas cores, o mesmo padrão, o mesmo contexto, e aí você vai direcionar essas propagandas para que as pessoas entrem nas fanpages e vejam os anúncios e consigam ligar à loja física. Então, você vai minimizar essas ameaças. Como que a gente vai minimizar as fraquezas por meio das oportunidades? Hoje em dia, o aumento de vendas por meio dos smartphones representa uma grande oportunidade. A maioria das pessoas, elas entram, veem as opções, e aí ela manda um WhatsApp para a loja, ou ela compra online. Então, isso é uma oportunidade que pode minimizar uma fraqueza. Se a pessoa tiver um e-commerce ligado ao site, tiver um sistema ligado ao site, ela vai conseguir aumentar muito as vendas por meio dos smartphones e vai cobrir esse prejuízo aí, esse investimento que ela vai ter. Então, ela vai ter que pensar, olha, eu vou investir no e-commerce, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é integrar o meu estoque para que eu consiga vender pela internet e não ter problemas. Porque a gente não pode colocar um produto na internet e aí demora 1 mês para chegar, demora 2 meses e aí a pessoa, ela fica frustrada e ela não vai comprar mais. Então, tem que ter uma estrutura muito grande antes de entrar nesse mercado. Como que a gente vai eliminar as fraquezas e minimizar o efeito das ameaças? A falta de experiência e a concorrência acirrada, elas representam uma grande ameaça. Para minimizar esse impacto, eles podem pensar na possibilidade de contratar uma empresa especializada em e-commerce para montar o site. Porque aí ela vai montar um site otimizado, com estratégias de SEO, com usabilidade, aquele site legal que carrega rapidinho, que a pessoa consegue achar o produto. Então, a fraqueza dela, ela pode ser transformada em uma oportunidade. Então, outra coisa que vocês podem até pensar também na possibilidade. Como ela vai fazer o marketing digital e ela tem um orçamento muito pequeno, se ela relacionar isso com as grandes redes, ela pode pensar em investir em marketing digital primeiro na localidade onde ela atua, ficar forte ali. Ah, mas por que eu vou investir no local que eu já estou? As pessoas já vêm comprar na minha loja física. Mas ela tem que construir uma presença virtual primeiro. E aí, com o tempo, você vai gastar o seu orçamento primeiro ali na sua micro-região. E aí você vai expandindo conforme você tiver mais seguidores, você tiver mais pessoas no seu site, e aí você vai avançando para novos mercados. Que aí você já vai ter uma logística mais bem estabelecida, você já vai ter um site funcionando redondo, e aí você consegue investir nas campanhas de marketing. Então, gente, essa aula de hoje foi para analisar esse cenário. Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho como fazer essa análise da presença da marca virtual na internet. Um abraço e até a próxima!